Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão, numa visão nesses termos: Nada temas, Abraão. Eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou ao Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur, da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como podereis saber se a vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos. Respondeu-lhe o Senhor: Uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra. Mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres. Mas Abraão as expulsou. Eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abraão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo a qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz, juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Caldimoneus, dos Eteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gerzeseus e dos Jebuseus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, capítulo 15, hoje nós vamos falar um pouquinho, que a gente terminou a palavra falando de Melquisedeque, que era uma pessoa admirável, um nome que carrega já uma herança do bem. Então, antes da gente meditar esse capítulo 15, nós vamos falar um pouquinho de Melquisedeque.
Você gosta de um bom mistério? A história está cheia de mistério. Eles costumam envolver as pessoas. Uma das pessoas mais misteriosas na Bíblia é o rei da paz, Melquisedeque. Certo dia ele apareceu na vida de Abraão e depois nunca mais se ouviu falar dele. Entretanto, o que ocorreu naquele dia seria lembrado por toda a história e viria a tornar-se um assunto de uma das cartas do Novo Testamento, que é a carta de Hebreus. Este encontro entre Abraão e Melquisedeque foi muito incomum. Embora os dois homens não se conhecessem e fossem estranhos um ao outro, ambos partilhavam uma característica essencial. Adoravam e serviam a Deus que fez os céus e a terra. Este foi um grande momento de triunfo para Abraão. Ele acabara de derrotar um exército e recobrar a liberdade de um grande número de cativos. Se houve em sua mente qualquer dúvida sobre o responsável pela vitória, Melquisedeque fez claro: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos, como está em Gênesis 14, 20. Melquisedeque Abraão reconheceu que ele e Melquisedeque adoravam o mesmo Deus. Melquisedeque fazia parte de um pequeno grupo de pessoas do Antigo Testamento que adoravam a Deus. Tinha contato com os judeus, os israelitas, porém não eram judias. Isso mostra que o requisito para seguir a Deus não é genético, mas está baseado na obediência fiel aos seus ensinamentos e no reconhecimento de sua grandeza. Você permite que Deus fale na sua vida através de outras pessoas? Ao avaliar os outros, você considera a influência de Deus em suas vidas? Está atento às semelhanças entre você e os outras pessoas que adoram a Deus, mesmo que esta forma de adoração seja diferente da sua? Você conhece o Deus da Bíblia o suficiente para saber se o está adorando em verdade? Permite que Melquisedeque, Abraão, Davi, Jesus, juntamente com outros homens e mulheres da Bíblia, lhe mostre esse grande Deus, Criador dos céus e da terra. Ele quer que você saiba o amor infinito que tem por você. Ele deseja você. Ele deseja conhecer você pessoalmente. Primeiro sacerdote, que fala é o rei das Escrituras. Um líder com o coração voltado para Deus. Hábil para encorajar as pessoas a servir a Deus de todo o coração. Homem cujo caráter refletia seu amor por Deus. Uma pessoa no Antigo Testamento que nos lembra Jesus e a qual alguns realmente acreditam que era a prefiguração de Jesus. Viva para Deus e você provavelmente estará no lugar certo e no momento certo. Examine seu coração para quem ou para que é a sua maior fidelidade. Caso sua resposta honesta seja Deus, você está vivendo para Ele. Bem, a história dele, do rei Melquisedeque, nós vamos encontrar em Hebreus 7, de 1 a 4. Vamos encontrar também no Salmo 110, versículo 4. E no Salmo, em Gênesis 14, 17 a 20. Bem, hoje então, essa palavra, ela é muito forte para nós, né? Então vamos ver um pouquinho desta palavra.
palavra que diz tudo para a gente. Veja só. Por que Abraão sentiria medo? Talvez temesse uma vingança dos reis que acabara de derrotar. Deus lhe deu 2 bons motivos para ter coragem. Primeiro, ele prometeu proteger Abraão. Segundo, prometeu-lhe uma grande recompensa. Quando você sentir medo quanto ao futuro, lembre que Deus estará com você nos momentos difíceis e que ele prometeu dar-lhe todas as bênçãos necessárias. Eliezer era o servo de Abraão, de maior confiança, trabalhando como administrador. De acordo com o costume da época, caso Abraão morresse sem filhos, seu servo mais velho tornar-se-ia seu herdeiro, embora amasse seu servo. Abraão queria um filho para perpetuar sua linhagem. Deus não prometeu riquezas ou famas a Abraão. Ao contrário, prometeu descendentes como as estrelas no céu, como os grãos de areia na praia, ou no mar, né? Está lá no capítulo 22, versículo 10. Numerosas demais para se contar. Para apreciar o vasto número de estrelas espalhadas no céu, você precisa livrar-se de qualquer distração. Apanhe um bocado de areia e tenta contar os grãos. É simplesmente impossível. Exatamente quando Abraão perdia as esperanças de ter um herdeiro, Deus lhe prometeu um número de descendentes imaginável. As bênçãos de Deus vão além de nosso entendimento. Embora Abraão viesse demonstrando sua fé pelas ações, foi a fé do Senhor e não as suas ações que fez justo diante de Deus, como está Romanos 4, de 1 a 5. Nós também podemos ter um relacionamento com Deus através da confiança nele, nossas atitudes externas, frequência à igreja, orações, boas obras, não nos justificarão diante de Deus. Um relacionamento correto é baseado na fé, a confiança interior de que Deus é quem ele diz ser, que irá cumprir todas as suas promessas. As ações corretas virão naturalmente como consequência. Abraão buscava confirmação e segurança de estar fazendo a vontade de Deus. Também nós precisamos decidir por Deus, buscar fazer a vontade de Deus, ir na direção de Deus. O livro do Êxodo nos conta a história da escravidão e a miraculosa libertação dos descendentes de Abraão. Os amorreus eram uma das nações que viviam em Canaã, a terra que Deus prometera a Abraão. Deus sabia que essas pessoas se tornariam cada vez mais perversas e algum dia precisaria ser punidas. Parte da punição incluía a sua expulsão da terra de Canaã e a entrega dessa aos descendentes de Abraão. Em sua misericórdia, Deus estava concedendo aos amoritas o tempo suficiente para se arrependerem. Porém, ele já sabia que isso não aconteceria. No momento certo, aquele povo teria de ser punido. Tudo o que no momento certo, aquele povo teria de... Tudo que Deus faz é de acordo com o seu caráter. Ele é misericordioso. Sabe todas as coisas e age com justiça. E o seu tempo é perfeito. Porque Deus deu esta estranha visão a Abraão, lá no versículo 17. O pacto entre Deus e Abraão era sério.
Ele representava uma incrível promessa de Deus e uma enorme responsabilidade para Abraão. Para confirmar sua promessa, Deus concedeu a Abraão um sinal, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. O fogo e a fumaça representam santidade de Deus, seu zelo por justiça e seu julgamento para todas as nações. Deus tomou a iniciativa, deu a confirmação e cumpriu sua promessa. O ato de passar entre os pedaços era uma visível garantia para Abraão de que o pacto de Deus com ele era real. O pacto de Deus com ele era real. E o pacto de Deus conosco também é real. Então não precisamos ter medo de ser de Deus, porque a promessa que Deus nos deu pela palavra foi dada. Ninguém vai poder violar esta promessa. Esta promessa será eterna. Nada pode destruir a promessa, as promessas de Deus e a bondade de Deus. Nada, nada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.